Bom dia, internautas. Esta é a TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade Itapira. Sou Nino Marcati, vou conduzir a conversa de gente grande de hoje, que recebe o reverendo Luiz Fernando dos Santos, pastor, mestre da Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Quero agradecer à equipe PCI, ao diretor Renato Silva, ao suporte técnico de Anderson Adami, Murilo Abreu e assessoria administrativa de Vitória Colosso. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Associação Comercial, a Casa do Rolo, Divem, Brindarte e Soft Video Produções. Hoje é segunda-feira, 5 de março de 2012. Desejo a todos uma ótima semana. Bom dia, reverendo Luiz Fernando. Gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos internautas, nos falando rapidamente sobre as suas origens, da sua presença como pastor, mestre da Igreja Presbiteriana Central de Itapira, e de como tem sido o desenvolvimento do seu trabalho espiritual nesses 2 anos em nossa cidade. Bom dia, amigos. É uma alegria, um prazer estar com os irmãos, com os colegas, nesta manhã aqui na TV PCI. Muito bem, me chamo Luiz Fernando, sou oriundo da cidade de Poços de Caldas, sou mineiro, estou aqui em Itapira há 2 anos. Antes de ser pastor presbiteriano, de conhecimento de quase todo o público, eu fui sacerdote católico romano e monge da Ordem Cisterciense por mais de 15 anos. No final do ano 2000, tive uma crise, uma falência espiritual muito grande. Resolvi abandonar o sacerdócio católico e a vida monástica. Depois de um tempo de uma peregrinação espiritual bastante intensa e de muitos dissabores, apareceu a oportunidade de conhecer a Igreja Presbiteriana do Brasil, de modo muito especial, alguns membros desta igreja, homens já na casa dos seus 80, 90 anos, que serviram na minha vida como pais espirituais, como amigos, como mestres na fé, e me levaram outra vez a experimentar e a saborear as alegrias do Evangelho. E assim, depois de um tempo militando também como membro da Igreja Presbiteriana, foi solicitado a mim por parte da própria igreja que eu me apresentasse como candidato ao Sagrado Ministério. E como eu já havia estudado filosofia, com especialização, teologia, feito mestrado fora do Brasil, as lideranças da Igreja Presbiteriana julgaram não ser necessário ir para o seminário presbiteriano aqui em Campinas, que é o seminário mais antigo, inclusive, da América Latina, o seminário protestante. E, enfim, eu passei um tempo de experiência e há 6 anos fui ordenado pastor e há 2 estou aqui na Igreja Presbiteriana Central de Itapira, com alegria, com o desafio de fazer com que a igreja retornasse aos altíssimos padrões confessionais da nossa denominação, redescobrindo a confissão de fé de Westminster, os seus catecismos, as tradições litúrgicas próprias da Igreja Reformada, e Deus, nesses 2 anos, tem abençoado a nossa liderança. De fato, a Igreja tem crescido para muito além dos nossos esforços, demonstrando que a bênção de Deus está, de fato, nos acompanhando. Ok. Eu tenho uma curiosidade, o senhor já citou alguma coisa aí, mas eu gostaria de perguntar. Eu conheço um pouco de como funciona o percurso de uma pessoa com vocação, para se tornar padre da Igreja Católica. Como que é essa preparação na Igreja Presbiteriana? Quer dizer, como é que se chega, pastor? O caminho e também o modo de preparação é basicamente o mesmo. O membro da Igreja Presbiteriana deve demonstrar o desejo e o chamado para o serviço. Ele deve ser experimentado na própria comunidade local, como professor de escola dominical, como alguém que dá estudos, conferências, palestras. Deve demonstrar inclinação para o estudo, ter uma cultura bastante razoável, demonstrar disciplina espiritual, piedade, reverência, devoção, e apresentando-se ao seu conselho. O conselho, então, encaminha esta vocação para o órgão superior, que é o presbitério. No presbitério, ele será avaliado e, tendo cumprido aquelas etapas próprias de preparação e de discernimento vocacional, aí ele é enviado para o seminário presbiteriano. Nós temos
8 seminários no Brasil, o mais perto de nós é aqui o de Campinas, então ele provavelmente será enviado para o seminário de Campinas e ali ele cursará 4 anos do curso de teologia. Sendo aprovado, recebe o grau de bacharel em teologia, ele volta para a sua igreja, volta para o seu presbitério, e aí ele é sabatinado no presbitério pelos pastores quanto à sua cultura, conhecimento bíblico, teológico, filosófico, cultura geral. Em sendo aprovado, então marca-se o dia da sua ordenação e o presbitério promove então o sujeito à condição de ministro do Evangelho e ele é designado para uma igreja. Evidentemente, se for do seu interesse, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, como o próprio nome diz, é uma instituição que pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, oferece cursos de mestrado, doutorado, em várias áreas, não só do saber universal, mas propriamente de teologia e pastorado. Ele poderá cursar e assim a sua vida acadêmica necessariamente não termina no bacharelado. E também a sua formação pastoral não termina com a ordenação. É exigido e requerido por parte dos órgãos superiores que o pastor tenha uma formação permanente, que ele busque cursos de qualificação, de aperfeiçoamento, para que ele possa servir com mais propriedade no seu ministério. Vivemos num mundo altamente tecnicista e que exige qualificações. O pastor presbiteriano não está isento destas solicitações, né, da cultura contemporânea. De fato, a formação é alguma coisa que não termina nunca. Perfeito. A Igreja Presbiteriana aqui em Itapira, ela tem uma importância histórica para o município, mas a gente sabe também que ela é importante na história da própria igreja no Brasil. Isso, de fato. Das igrejas que estão jurisdicionadas hoje pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Central de Itapira, ela é a 8ª igreja mais antiga do Brasil. No universo de mais de 3.500 igrejas, ela é a 8ª igreja mais antiga. Na região, as mais antigas, Borda da Mata, talvez, poucos anos mais, 10 anos mais, Jacutinga, mas aqui, a Igreja de Itapira, dessa região, ela é mais antiga, inclusive, do que a atual Igreja Presbiteriana de Campinas, porque ela separou-se depois da Igreja Presbiteriana Independente, a atual que está presente e organizada lá, ela é mais nova do que nós aqui. O que deveria ser a nossa mãe tornou-se uma espécie de filha nossa. Então a Igreja Presbiteriana Central de Itapira tem essa importância também porque ela abrigou aqui a nata da Igreja Presbiteriana nascente. Os maiores e mais ilustres pastores e teólogos presbiterianos ocuparam o púlpito desta igreja e pastorearam esta igreja, de modo que ela faz parte da herança primitiva do protestantismo nacional. A igreja evangélica de maior número no Brasil, por exemplo, que é a Assembleia de Deus, como denominação presente aqui, tem 100 anos apenas, completados recentemente. Enquanto que a igreja particular, o local de Itapira, já tem 138 anos. Então, de modo que mesmo a mais expressiva denominação ainda é uma jovem igreja se comparada à igreja local de Itapira. Perfeito. O que significa o termo presbiteriano? A palavra presbiteriana, que vem do vocábulo grego presbítero, significaria, na sua raiz, ancião, ou mais velho. Mas a palavra presbiteriana é um apônimo para o governo da igreja, o tipo de governo da igreja. Na história do cristianismo, olhando as escrituras e a história da igreja, 3 sistemas de governo sempre estiveram presentes na igreja. O primeiro sistema, o mais conhecido, é o episcopal, aquele que o bispo, é a autoridade suprema, máxima, e ele governa uma porção do povo de Deus. No caso dos católicos, o bispo governa uma igreja particular que recebe o nome de diocese, e a diocese tem algumas paróquias sufragâneas, e o bispo, então, é a autoridade maior, e a sua autoridade é monárquica, não é uma autoridade colegiada.
Ele não divide votos, né? Ele é a autoridade maior, única, ele pode ouvir os seus conselhos de maneira consultiva, mas a deliberação é sempre do bispo. A outra forma de governo no cristianismo é o congregacionalismo, que é muito próprio dos batistas, da igreja congregacional, algumas igrejas pentecostais. A Assembleia de Deus é um misto, mas prevalece a voz da Assembleia. Então, todos os grandes assuntos a serem debatidos, inclusão de membros, exclusão de membros, compra e venda, troca de pastor, essas coisas todas, são decididas em palavra, em instância final, pelos membros da igreja reunidos em Assembleia. Então, esse é o congregacionalismo. O presbiterianismo, ele se fixou na igreja mais a partir do século XVI em diante. João Calvino organizou a igreja em Genebra com representantes oriundos da própria igreja. Então a igreja se reúne, escolhe dentre os seus aqueles homens que têm as qualificações bíblicas necessárias e as qualificações humanas também necessárias, e esses então passam como num conselho de votos iguais, interpares, ou seja, todos com o mesmo peso de voto, com a mesma liderança, com a mesma autoridade. Nesses inclui o pastor no meio, e esses representam os interesses da igreja. Evidentemente que não os interesses corporativos, familiares, mas aqueles interesses que importam no seu crescimento espiritual, no seu desenvolvimento humano, na evangelização e assim por diante. Então a palavra presbiteriana não indica uma doutrina, indica um sistema de governo, de autogestão. Então a igreja presbiteriana, ela é governada, gerida e administrada por um conselho de presbíteros, dentre os quais se encontra o pastor. Há uma distinção aí, o pastor é o presbítero docente, de onde vem a palavra pastor-mestre. E os presbíteros leigos são presbíteros regentes. Eles recebem a incumbência de administrar a igreja no campo das finanças, no campo da disciplina eclesiástica, e também decidem sobre quaisquer outras matérias que digam respeito à igreja. Já o pastor é o responsável direto e exclusivo do ensino, da docência e da pregação de modo ordinário na igreja. A igreja presbiteriana, ela é classificada como igreja evangélica ou ela integra esse grupo? Sim e não, porque hoje o termo evangélico ele é praticamente destituído de muito significado. Ele foi tão mal empregado que houve assim, um derretimento quase irreversível do seu conteúdo. A igreja presbiteriana, ela é primeiro uma igreja do ramo protestante. Ela surgiu daquele movimento ali iniciado com Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517. Aliás, uma ressalva aqui, não sei se todos sabem, a igreja presbiteriana, a cidade de Itapira, a cidade de Itapira é a única cidade do estado de São Paulo e a segunda e única cidade do Brasil cujo dia 31 de outubro é dia dedicado à reforma protestante. Lei municipal faz parte do calendário da cidade de Itapira, pouquíssimas pessoas sabem disso. Está certo que a lei é muito nova, é de um vereador que o mandato ainda estava vigente até pouco tempo, mas é uma cidade que privilegiou a presença histórica dos protestantes. Muito bem, então a igreja presbiteriana ela é oriunda desse movimento da reforma de Martinho Lutero. Ela se configura e se organiza a partir de João Calvino, lá em Genebra, na Suíça. E ela passa a receber um outro nome. A igreja protestante ela ficou mais com os luteranos. Eles receberam esse nome por causa da Dieta de Worms, na Alemanha, em 1529. Porque eles protestavam contra o Papa, protestavam contra a venda de indulgências do Tetzel e assim por diante. Os cristãos não católicos que estavam dentro desse movimento em Genebra, França, em Paris e outros lugares, passam a receber o nome de reformados, porque é uma reforma daquilo que já existia na igreja. Não é uma invenção. Não é que Calvino e os outros separaram-se da igreja católica e fundaram uma nova religião. Esta mentalidade não faz jus à história e ela é perversa. O que eles fizeram foi, preservando aquele núcleo
que jamais deveria ser perdido, e nunca o foi, na verdade, pela Igreja Católica, que é o apego às Escrituras, que é acreditar nos dogmas e das verdades emanadas dos 7 primeiros concílios da Antiguidade. É com estas coisas purificar dos seus excessos, daqueles aportes culturais vindos tanto do paganismo quanto da própria cultura da Idade Média, e ali surge, digamos assim, uma igreja reformada, restaurada, renovada. É a mesma igreja vivendo e existindo com mais pureza e com mais fidelidade. Então nós podemos dizer que a igreja presbiteriana é uma igreja evangélica em 2 sentidos. No sentido que ela é uma igreja não católico-romana e no sentido de que ela vive ou pleiteia viver as grandes virtudes e as grandes verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como corte teológico, um posicionamento teológico, ela é uma igreja reformada, o que vale dizer que ela é uma igreja calvinista. Portanto, o presbiterianismo deve ser sempre estritamente associado com as posições da teologia reformada a partir da reforma de João Calvino, John Knox e outros homens que fizeram a história desse ramo do cristianismo. Ok, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos.
Estamos de volta com a nossa conversa de gente grande, que hoje recebe o reverendo Luiz Fernando. Isso. Luiz Fernando, o senhor e a Igreja Presbiteriana estão presentes na internet. Eu visitei o blog, existe um perfil no Facebook, e o senhor está postando rotineiramente textos em nosso portal. Textos interessantes, inclusive, com uma boa audiência. Como o senhor analisa a internet, já que nós estamos aqui nela agora, no mundo de hoje, dentro do contexto da espiritualidade? Bom, a internet, ela vai desenvolver muito mais para além do que ela é hoje. Então, ela é uma realidade, é uma vida, está aí para ser vivida e explorada. Os que não estiverem, digamos assim, no mundo virtual, sequer existirão socialmente. Essa é até uma paráfrase a McLuhan. Aquilo que não se transforma em imagem não existe socialmente. E isso vai se aplicar tremendamente à internet. E há muito tempo ele disse. Daqui para diante. E há muito tempo que ele disse isso. A segunda coisa é que nós costumamos dizer que as novas mídias, de modo muito especial a internet, elas são como que o novo Areópago, ou os novos Areópagos. O Areópago era um lugar lá na Grécia onde se reuniam as mais distintas autoridades filosóficas e municipais para a troca de ideias, de pensamentos, de decisões, de discussão quanto ao seu futuro, ao seu presente, enfim, era o centro nevrálgico onde todas as coisas eram pensadas, discutidas e depois propostas como um meio de vida. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele vai ao Areópago, ele é convidado a falar no Areópago, ele tem um embate filosófico e religioso com os eminentes homens daquele tempo, e ali foi, digamos assim, a grande internacionalização do Evangelho e também a grande penetração do Evangelho na cultura. Porque o Evangelho, num primeiro momento, ele nasce quase que inculto. Jesus, embora sendo Filho de Deus, não demonstrou titulação acadêmica, não estudou aos pés de nenhum grande mestre. Os 12 apóstolos, com raríssimas exceções, Mateus, Judas Iscariotes talvez, eram homens absolutamente normais e simples, pescadores, de funções assim bastante corriqueiras, mas com o passar do tempo, o Evangelho começa a penetrar as grandes cidades, a casa de Herodes, mais tarde a casa de César, toda a guarda pretoriana, o Senado, começa a penetrar esses lugares onde as coisas verdadeiramente são decididas. E aí o Evangelho servirá sempre de um veículo cultural para fazer-se conhecido ou chegar às outras instâncias. Nos nossos tempos, os novos areópagos são os meios de comunicação desses mais midiáticos, como a internet, Facebook, Orkut, enfim, essas nomenclaturas todas que eu nem saberia dizer quantos são. E eles são importantes na medida em que eles facilitam o acesso não só à informação, mas também a experiência. A nossa igreja, como você bem disse, além do blog, além da rádio web, nós temos também a transmissão ao vivo por uma TV web dos nossos cultos. Não sei se você viu ali, você pode acessar e tudo mais. E é interessantíssimo porque nós temos acessos de lugares inimagináveis. Singapura, Vladivostok na Rússia, Kiev, no Brasil se fala Kiev, né, na Ucrânia, em vários outros lugares do planeta, pessoas que acessam. Inclusive, as nossas pastorais, que são escritas sempre em português, evidentemente, já há 3 semanas que elas começam a ser vertidas também para o inglês, devido ao pedido de pessoas que estão em outros contextos, que gostariam de compreender um pouco o nosso pensamento. Então, eu ouso dizer que sem as redes sociais, sem a internet, ninguém que tenha um projeto de vida, em qualquer área que seja, poderá dar-se ao luxo de viver ou de abrir mão disso.
Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos e a força da sua plataforma não foi nem discurso de palanque. A sua arrecadação, porque nos Estados Unidos conta muito, quem arrecada mais é quem entra na briga, veio das redes sociais. Assim, o Vaticano também hoje propõe toda a sua linha doutrinária, moral e ética, investindo pesadamente nos mecanismos de internet. Enfim, hoje em dia a espiritualidade, né, como sempre foi, passa pelo cotidiano das pessoas. E a internet, os blogs, os sites, fazem parte do cotidiano. Espiritualidade fala para aquilo que é vida. Aquilo que está na nossa vida diz respeito a Deus, a quem nós somos, aquilo que nós fazemos, que nós sentimos. Então devemos valorizar, investir e privilegiar os meios de comunicação. Evidentemente que nós sabemos também que a internet é a meca da estupidez e da violência muitas vezes. Aí vai não só do critério de quem usa, do bom senso de quem usa, mas também talvez nós precisaríamos de redescobrir, né, que a internet não pode ser uma terra de ninguém. Eu não pleiteio nem advogo uma lei de censura ou uma lei que possa limitar a capacidade de expressão, mas o bom senso, a ética e os limites da boa convivência, da moralidade, estas coisas são inegociáveis. Mas eu entendo que essa evolução ela está caminhando para isso. Evidentemente que nunca vai retirar essa parte podre, né? Mas a parte boa ela vai cada vez crescer mais. Eu imagino. Nós oramos e também trabalhamos para isso. Certo, exatamente. E lembrando também que a internet mexeu na estrutura muçulmana, né? Lá que está Cleviano toda aquela revolução. A Primavera Árabe. Exatamente. Também é uma primavera digital. Exatamente. Bom, eu quero esclarecer a todos aqueles que estão nos ouvindo que o portal está aberto para todas as manifestações culturais, políticas e religiosas, ou seja, a qualquer pessoa que quiser ter acesso através das nossas páginas, está à disposição. O senhor postou um texto no portal em que, num determinado momento, diz assim: qualquer ideia que se pretenda ser verdadeira está equivocada. Claro que lá o senhor discorreu sobre o tema, mas... É preciso contextualizar bem o que eu disse. Ali eu fazia uma crítica ao relativismo, à ditadura do relativismo e a este pluralismo absurdamente exacerbado da sociedade. Nós vemos num contexto social e cultural, que a proposta de qualquer verdade absoluta se torna absolutamente arrogante. Aliás, hoje em dia só é absoluto o que é relativo, o que é absolutamente um absurdo filosófico, né? Antigamente, há não muito tempo atrás, dois vizinhos, quando discordavam de um ponto de vista, eles podiam conviver numa certa paz, mas a discordância estava estabelecida. Eu julgo que estou certo e que você está errado. E você, em contrapartida, julga estar certo e que eu estou errado. E deste embate de ideias, nós produzimos uma síntese. O que acontece no relativismo? Nós dois estamos certos. Isto é um absurdo. Ninguém pode pleitear que a verdade, por mais discrepante que seja igual para todos. Que todo mundo tem razão, que todo mundo tem a sua verdade. Então, esse é o grande problema do relativismo. Aí, essa frase, né, de vivemos num contexto em que as coisas estão tão diluídas, tão eroídas, que não se impõe coisa alguma, e quem pleiteia uma verdade, logo é taxado de arrogante, retrógrado, tacanho. O que vale é o seguinte: eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha ética, eu sei o que é bom para mim. Esta ética chamada de cidadã ou civil, ela não tem contribuído para a sociedade. Porque se todos têm direitos, dos mais difusos e dos mais contraditórios, significa que não vai haver limites e entraves que possam tornar possível a nossa convivência. Vai ser a lei do mais forte, assim por diante. Por isso que é importante localizar bem o que eu disse aí nesse artigo que eu escrevi.
uma crítica ao estado mental e cultural onde a verdade, o absoluto, os princípios éticos e morais que deveriam reger toda e cada consciência, eles estão absolutamente destituídos de qualquer significância. E aí o que vale são as minhas experiências. O que é bom para você pode não ser bom para mim. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. O que é pecado para você pode não ser pecado para mim. E isto à luz do Evangelho e dentro de uma postura cristã, protestante, reformado, isso é absolutamente destituído de qualquer verdade ou significância. Perfeito. O senhor tem dito que o ano de 2012 é dedicado à redescoberta e à vivência das disciplinas espirituais na Igreja Presbiteriana Central de Itapira. O senhor pode nos detalhar essa proposta? Sim. É próprio das igrejas protestantes, das reformadas, como no caso da Igreja Presbiteriana, pautar muito a sua vida cristã com base no conhecimento de doutrinas, conhecimento das Escrituras. É um culto bastante racional, muito cerebral, uma série de circunstâncias assim. E existem grandes disciplinas espirituais, patrimônio universal do cristianismo, desde o século II, começando com os pais do deserto, com os pais da igreja, os santos padres, os grandes místicos e grandes pedagogias e métodos de fazer a experiência da comunhão com Deus, absolutamente esquecidos pelos protestantes. Absolutamente esquecidos. Dentre eles eu posso dizer a Léxio Divina, que é a leitura orante, devocional da Bíblia, muito comum nos mosteiros. Hoje grandes denominações cristãs redescobrem, os luteranos na Alemanha, também aqui no Brasil, nos Estados Unidos, muitos batistas, igrejas metodistas e também algumas presbiterianas. Então eu penso que chegou a nossa vez também de aprendermos com os gigantes do passado, como Agostinho, enfim, todos aqueles homens que fizeram uma profunda experiência de Deus. Então eu gostaria que a minha igreja não só compreendesse e entendesse o projeto de salvação, mas saboreasse nos sentimentos, nas emoções, na piedade, um relacionamento mais filial, mais aconchegante, mais estreitado no coração e nos braços de Deus. Então essa redescoberta das disciplinas espirituais, na verdade, é fazer com que a minha igreja seja uma igreja mais piedosa, mais santa, uma igreja assim mais experiente, digamos assim, nas coisas de Deus, no que tange aqueles afetos da alma, E isso eu penso que é um caminho que pode fazer com que, nesse mundo marcado pela violência, pela fealdade do pecado, nesse mundo marcado por tantos ódios e por tantas emoções distorcidas e sentimentos corroídos, talvez uma alma muito bem tratada, no amor e no calor de Deus, possa também depois eclodir, ser projetada em relações mais saudáveis, mais amenas, mais pacíficas, onde então a nossa preocupação em redescobrir essas disciplinas espirituais. Perfeito. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase, que acabou sendo quase que um mandamento de Cristo, tem sido interpretada de forma diferente. Há igrejas que pregam a parte total da participação política, outras chegam não só a apoiar determinados partidos, como se envolvem nas campanhas e elegem representantes ao executivo, ao legislativo. Como o senhor e a sua igreja enxerga o posicionamento político dos fiéis? Bom, desde Constantino, as relações entre igreja e Estado, trono e cátedra, cruz e espada, são sempre tensas. Desde o Edito de Milão, em 313, como do Edito de Galério, em 375, de lá para cá, esta união é bastante tormentosa, digamos assim. Ora, o Estado usou a igreja como instrumento para poder penetrar em áreas antes difíceis, ou para
até alienar o povo em certas circunstâncias. Em outros momentos, a Igreja usou do Estado para impor a sua ideologia, para impor a sua fé, para impor a religião. Seja como for, uma coisa é certa: a separação entre Igreja e Estado, ela é saudável, mas a separação institucional. O Estado não deve se misturar ou interferir nos assuntos de doutrina, de disciplina eclesiástica, de vivência do Evangelho, de propostas de vida religiosa. A Igreja não deve se meter nas questões políticas e administrativas de uma cidade. Ela não deve nem querer favoritismos e nem deve querer impor que tais coisas sejam feitas ou outras não devam acontecer. Muito bem. O problema é que a divisão de Igreja e Estado não significa que o Estado seja arreligioso e que a Igreja seja apolítica. São duas coisas distintas. A laicidade do Estado significa que ele se rege por princípios e por ideologias que não tem nada a ver com prestígio ou com aporte religioso, como acontece, por exemplo, lá no Oriente Médio. Seja em Israel, seja nos países árabes, né, o que se vê ali é o Estado como o braço armado de uma ideologia religiosa. Então isso, graças a Deus, nós não temos no Brasil. E de outro lado, não quer dizer que a Igreja, por não estar ligada ao Estado, ela agora é absolutamente apolítica e ela vive no mundo à parte, ela já está no reino de Deus, então o que acontece aqui na esfera humana não lhe diz respeito. Não é bem assim. Ambos, Igreja e Estado, servem ao único e mesmo Deus. Deus se serve do Estado para cuidar dos seus. Deus se serve da Igreja para cuidar daqueles que Ele salva. São duas propostas distintas dentro do mesmo plano da providência divina. Então, o que a Igreja deve fazer? A Igreja deve, primeiro, convidar os seus membros à participação plena, consciente, madura e adulta na vida pública. Assumir a sua cidadania, o seu protagonismo e o seu lugar e a sua responsabilidade na cidade. Segundo, a Igreja deve fornecer princípios éticos e morais inegociáveis, para que se um dos seus membros ou filhos se interessar pela vida pública, partidária, na administração, ele vai projetar na sua administração, no seu trabalho, aqueles princípios de moralidade, de probidade, de um caráter firme e tudo mais. E terceiro e último, talvez seja o menos falado, que a Igreja deverá sempre posicionar-se ao lado dos mais desfavorecidos. A Igreja não tem nenhum compromisso com os poderosos. Isso não é de hoje. Não é da opção preferencial não excludente da CNBB, não, da Igreja Católica. Não se trata disso. É a posição de Jesus. Né? Lucas 4 deixa bem claro isso. É a posição do cântico, por exemplo, de Maria, também no livro de Lucas, que ele destronou os poderosos do seu trono, né? Mas elevou os humildes. Faz parte da teologia dos profetas do Antigo Testamento, marcadamente o profeta Amós. Ou seja, a Igreja, se de um lado ela incentiva os seus filhos a assumirem a sua cidadania plena, de outro lado ela oferece, através da Bíblia e da inferência da ética cristã, para a formação de um caráter sólido, capaz de aplicar sem fazer grandes negociatas a verdade, para que haja moralidade, transparência, probidade. E de outro lado, a Igreja, inarredavelmente, deve sempre posicionar-se ao lado dos pobres. E se por acaso eles não tiverem vez ou voz, aí sim, como instituição legítima, como segmento organizado da sociedade, ela deverá levantar a sua voz, e clamar por justiça. Esta é a posição histórica dos cristãos, esta é a posição dos protestantes. Mas grandes protestantes ocuparam, de alguma maneira, posições políticas importantes. Dentre todos eles, talvez para nós protestantes, apareça mais fortemente a figura de Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro na Holanda. Ele era um pastor protestante,
ele deixou de ser pastor, filiou-se a um partido revolucionário na Holanda, em tempos de estagnação, de profunda falência moral e financeira. O Estado estava profundamente falido. Ele teve um mandato de 5 anos apenas, foi o que ele quis. E Abraham Kuyper, à luz daquilo que ele acreditava ser a verdade e pelos princípios bíblicos, ele tirou a Holanda de um estado de coisas, um estado político, um estado econômico, um estado moral absolutamente vexatório, e colocou a Holanda nos seus dias entre os países que mais influenciaram depois o mundo no campo da cultura, das artes, da tecnologia e também da economia. Então, nós acreditamos piamente que o treinamento também cabe na igreja para que o cristão seja habilitado para toda boa obra, inclusive a política. Perfeito, não resta a menor dúvida que se é uma coisa que a classe política brasileira precisa hoje, é um pouco de formação, não só educacional, né, que a gente tem assistido aí algumas aberrações, mas também nesse campo de uma... Eu queria só pegar o seu gancho e dizer uma coisa. Talvez, eu não sei se algum político assista o seu programa, eu creio que sim, aqui da cidade. Provavelmente. Eu quero dizer que, hoje em dia, ninguém ganha mais coisa alguma no Brasil se não der atenção e ouvir o que os evangélicos dizem. Há muito tempo que nós estamos deixando de ser massa de manobra e moeda de troca. Os evangelhos já se fazem ouvir. Há pouco tempo atrás, no plano nacional, 2 ministros resolveram, do Planalto Central, do governo central, resolveram mexer com a pacífica base evangélica. Um falou uma coisa, depois o outro defendeu um problema moral do ponto de vista dela. Não demorou muito tempo para que a Dilma fizesse o que fez a semana passada. Elevar um representante desta assim chamada liderança evangélica ao status de ministro. Isso foi uma resposta clara para quem quiser entender. Hoje em dia, evidentemente, existem muitas mazelas no meio evangélico, claro, no campo da política. Muitas. E nós não somos ingênuos de achar que, pelo fato de ser evangélico, estar numa igreja, que ele tem assim, uma postura ética ilibadíssima. Mas a natureza humana ela é corrompida em qualquer lugar. Mas uma coisa eu digo, ninguém vai a lugar nenhum, muito longe, se não prestar atenção nos reclames, nas demandas, na voz dos evangélicos. Sejam eles de que matiz, de que raiz, até as mais criticáveis. Uma coisa é certa, o voto cristão tem o mesmo peso que o dos outros homens. Exatamente. A diferença é que é mais fácil nos organizarmos e nos polarizarmos em torno de um ideal, sobretudo um problema moral. Não sei se o senhor se recorda da campanha para presidente em 2010. O tema que ocupou a agenda foi o tema moral. Exatamente. Até por uma falta de articulação da oposição e uma falta de discurso absolutamente incompreensível, se polarizou em torno de um tema moral. Ou seja, as questões morais defendidas também pelos católicos, mas também pelos evangélicos, conta muito. Então, que mesmo em plano nacional ou em plano local, seria bom ouvir o que os evangélicos têm a dizer ou o que eles pensam. O nosso tempo já estourou, mas deu para perceber que muitas conversas nós teremos que ter ainda com o reverendo. E como o nosso diretor já autorizou, nós vamos ainda... Tem 2 perguntas que estão muito ligadas aqui, que eu vou acabar fazendo, só vou pedir para o senhor assim, responder o mais rápido e numa próxima oportunidade a gente aprofunda mais. O senhor está em Itapira há mais de 2 anos e evidentemente sentiu o clima da política local. O senhor, sob a luz do seu conhecimento, como que o senhor avalia? Bom, o pastor tem que tomar cuidado em usar as palavras, porque é uma pessoa pública, e influencia a opinião das pessoas. Mas a primeira coisa que eu tenho notado é uma tremenda hostilidade e uma polarização de 2 campos na cidade, o que não faz bem. E a segunda coisa,
até o presente momento, eu tenho visto uma absoluta falta de propostas viáveis, necessárias e execuíveis para a cidade de Itapira. Apenas e tão somente troca de farpas, de acusações, brigas por posições, um reclame por influência e poder. Muitas vezes se fala coisas que não são do real interesse público. Infelizmente, o eleitor brasileiro ainda não aprendeu a prestar atenção num todo a respeito do que está sendo dito. Porque muitas vezes esses embates e esses debates são como cortina de fumaça para esconder do eleitor onde estão as verdadeiras carências e urgências da sociedade. Então eu gostaria de chamar a atenção do eleitor para prestar atenção nisso. Ouçam o que eles estão dizendo. Prestem atenção qual é a agenda de discussão, para onde caminham as propostas, o que eles pensam, o que eles estão propondo fazer realmente para a cidade de Itapira. O problema está sendo esse. Ao meu ver, eu leio muito pouco os jornais da cidade de Itapira, confesso, minha esposa se interessa e lê muito mais do que eu acesso mais o portal, acho que do meu tempo, está tudo lá, e muitas vezes eu tenho visto isso, né? Uma absoluta falta de agenda política que seja verdadeiramente política para a cidade. Concordo plenamente. E qual é, sobre as eleições desse ano, o que o reverendo da Igreja Presbiteriana Central de Itapira espera dos candidatos e do futuro prefeito? Bom, eu já escrevi isso numa pastoral, eu não sei se foi já publicado no portal. Dos candidatos, a ficha limpa já é um grande instrumento. A vida pregressa conta sim, senhor. O que a pessoa fez indica o que ela é. Os nossos atos são uma extensão da nossa personalidade, do nosso ser. Então a vida pregressa conta. Olhem a vida pregressa. Não julguem com paixão. Política não é time de futebol, não se deve conversar apaixonadamente como se fosse uma coisa desimportante. A política dita os rumos da nossa vida e da nossa convivência como sociedade organizada. Ou seja, boas escolhas políticas ensinem sobre o nível de civilização que estamos construindo. Então, que os nossos eleitores olhem para este perfil. A ficha limpa é um bom começo, mas veja se eles têm, primeiro, conhecimento da sua futura função. Cuidado com aquelas propagandas ou aquelas promessas que os vereadores costumam fazer, que absolutamente não diz nem respeito ao seu papel como vereadores. Né? Eles não são administradores da coisa pública, não são executivos, eles poderão pleitear, pedir, legislar, mas não farão coisa alguma, dependerá do órgão executivo. E muitas vezes a função que ele deveria exercer na Câmara, ele não exerce. E é fiscalizatória, sobretudo, né? E legislativa. Então, que os nossos vereadores, candidatos a vereadores, que eles se resguardem o direito de defender, fazer representar as carências, as demandas, as necessidades, sem falsas promessas, sem promessas ilusórias, e que tenham clara a sua condição de representante do povo. Que não faça oposição burra. Oposição pela oposição, muitas vezes porque a ideia ou o projeto vem do partido antagonista, alguém se levanta contrário, faz oposição só porque é do outro lado. Cuidado com esses candidatos, eles não estão pensando em você, estão pensando em si mesmos, na sua legenda e na manutenção do seu poder. Porque se a ideia vem do outro lado e ela vai construir uma Itapira melhor, vai fazer uma sociedade melhor, vai trazer benefícios para o povo, a oposição deve ser feita a políticas, a ideologias, nunca propostas benefícios para a cidade. Por último, o prefeito, além de ser bom administrador, se ele for administrador, já é um grande coisa. Mas uma das coisas que eu sempre penso é a visão de estadista. O prefeito deve não só preocupar com aqui e agora, com os seus 4 anos de mandato, mas ele deve fazer aqueles investimentos e aquelas decisões que vão pavimentar o desenvolvimento para muitos anos depois de findado, inclusive a sua carreira política.
Tem faltado isso no Brasil. Nós vivemos um tempo muito pragmático aqui e agora, de resultados políticos, de manutenção de poder, e aí não se pavimenta o progresso. Não se prepara os caminhos para daqui 10, 15, 20, 30 anos. Um bom prefeito é alguém que vai dizer, olha, nós vamos socorrer as demandas do aqui e agora, vamos fazer a nossa lição de casa, vamos responder às demandas locais, mas nós estamos pensando nos filhos dos filhos de vocês. E vamos preparar a Itapira para que quando vierem os próximos, quando a próxima geração chegar, encontre uma Itapira muito melhor do que é hoje. Esse é um político com visão de estadista. Sem falar que esse é o tipo de pensamento que acaba levando esse político, aquele que não pensa dessa maneira, à corrupção. Exatamente. Porque ele é imediatista. Ele quer resolver o problema, como ele não sabe o que será do futuro, então ele precisa resolver. Exatamente. A parte dele agora. Bom, as nossas... não deu para a gente esgotar as nossas perguntas. Isso significa que nós teremos que convidar o reverendo Luiz Fernando para uma outra oportunidade. E eu deixo agora, peço a ele as considerações finais da nossa entrevista de hoje. Muito bem, agradeço muito a toda a equipe da TV PCI pelo convite. Fiquei honrado, lisonjeado com o convite, não esperava que acontecesse tão cedo. Agradeço muito o modo como foi acolhido aqui, a pessoa dos seus representantes que estão aqui, de modo particular do Nino, que conduziu essa entrevista com muita graça, e dizer que a Igreja Presbiteriana Central de Itapira, como no seu lema, está de portas abertas. Né? Nós não fazemos campanha proselitista, nós não temos o interesse de tirar ninguém de igreja alguma, a nossa proposta é apresentar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E, a partir das Escrituras, preparar cidadãos, homens e mulheres responsáveis, habilitados e capacitados para fazer o bem. Convidamos você a fazer uma visitinha à nossa igreja, aqui na tradicional Rua Campos Salles, número 92. Há 138 anos, a Igreja Presbiteriana Central de Itapira tem essa proposta de abençoar Itapira e os seus cidadãos com a fidelidade e a pregação do Evangelho. Obrigado, Deus abençoe a todos. Em nome do Portal Cidade de Itapira, agradeço a presença do reverendo Luiz Fernando dos Santos, pastor mestre da Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Acredito que a conversa foi proveitosa para os internautas que nos acompanharam ao vivo, lembrando que dentro de algum tempo, umas 4, 5, 6 horas, é o tempo necessário para a gente transferir esse arquivo para o nosso servidor, estará disponível daí ad eterno para o mundo todo, lembrando que nós temos também internautas espalhados aí por 51 países, pelo menos registrados até agora, né, que são evidentemente itapirenses, que estão nesses países, né, e que vai estar as suas palavras, sábias palavras, à disposição logo mais. Até uma próxima oportunidade, obrigado e até lá.